Olá! Há muita coisa a falar sobre o escândalo, novo escândalo nos Estados Unidos, o Obama Gate. A conspiração real, não teoria da conspiração, de Obama e seus auxiliares que permaneceriam no governo de Trump, mas é preciso, em primeiro lugar, antes de entrar nisso, colocar as coisas sobre a pandemia e certas informações a respeito da origem desse vírus, que eu já tinha, mas informações não seguras, e que agora finalmente consegui as confirmações através de informações bem mais seguras que aquelas que eu tinha. Há 5 anos atrás, Obama, então presidente, anunciou que possivelmente, dentro de 5 ou 6 anos, haverá uma pandemia que será desastrosa e catastrófica em termos de número de mortes. Ao mesmo tempo, ou melhor, ao mesmo tempo não, em 2015 circulou uma mensagem de Bill Gates, aonde ele dizia que uma pandemia de gripe novamente matará mais de 10 milhões de pessoas. Ele pergunta: o próximo surto? Não estamos prontos. Gates discutiu porque ele acha que o mundo está despreparado por uma crise de uma pandemia que quase certamente viria em breve. Isso 2015. Em 2016, Trump eleito, mas ainda não empossado em dezembro, Bill Gates levou essa comunicação ao Trump, dizendo: olha, é preciso preparar o país para uma pandemia que provavelmente acontecerá. Ora, como nós podemos ter certeza que nem Obama nem Bill Gates têm poderes divinatórios, nem, ao que se saiba, receberam poderes maiores ainda, proféticos? O que será que eles estavam falando? Bom, é isso que nós vamos ver agora nesse programa. De todas as tecnologias que o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, cedeu à China, o mais perigoso de tudo, a mais perigosa das tecnologias foi de como produzir um vírus altamente infeccioso em humanos, a partir de vírus de animais, de diversos animais. No caso específico do Covid, seria um vírus que é normal nos morcegos. O morcego não adoece do Covid. Ele tem o Covid lá dentro. Mas não é o Covid-19, não. Aliás, Covid não, porque aí o D de Covid é disease. Quer dizer, corona, virus, C-O-V-I, D de disease, doença. É algo normal nos morcegos, não é absolutamente doença nos morcegos.
Mas é uma doença quando ela abate o ser humano. Essa associação entre técnicos e pesquisadores americanos e pesquisadores chineses formou uma parceria cujo nome é EcoHealth Alliance, cujo projeto inclui pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan, aonde se acredita que tenha surgido o Covid. Então, a doença, Covid já é nome de doença, é Coronavirus Disease. 2019, portanto, o 19. Ora, as agências de inteligência americanas disseram que o coronavírus provavelmente veio do nível 4 desse laboratório e que esse nível 4 do laboratório de virologia de Wuhan tinha recebido 3.700.000 de uma organização, de um instituto americano, que é o instituto dirigido pelo Dr. Anthony Fauci, aquele que todos já conhecem, de ver diariamente, talvez na televisão, ou aqui nas redes sociais, como um dos principais elementos da força-tarefa do coronavírus, nomeada por Trump. As organizações de inteligência se perguntaram por que os Estados Unidos estão dando um grant desse tipo para a China. Perguntaram isso ao presidente Trump. E ele disse, eu vou terminar com isso imediatamente, e o fez. Isso vai ser citado mais adiante outra vez. Porque imediatamente a imprensa publicou que Trump tinha cancelado o financiamento dessas colaborações entre técnicos e pesquisadores americanos e chineses na criação de vírus epidêmicos letais. Coincidentemente, o Dr. Fauci e a doutora Deborah Birx, que foi nomeada em 2016, se não me engano, não, 2014, Fauci está desde 1986. Tem 44 anos que ele trabalha nisso. Não, perdão, 34. Coincidentemente, foram os mesmos que fizeram com que Trump tomasse as medidas draconianas de bloqueio nos Estados Unidos. No início, todo mundo lembra, Trump disse, isso é uma gripezinha, uma gripe igual às outras, não vamos fazer nada, que vai passar. Mas foi convencido pelo mandeta de lá, o Dr. Fauci e a doutora Deborah Birx, foi convencido de que tinha que tomar medidas drásticas de frear a economia. Ora, ao mesmo tempo, a Organização Mundial da Saúde estava também recomendando
essas medidas de quarentena e isolamento social. Notem que o Dr. Fauci foi nomeado por Ronald Reagan, mas ele é ligado diretamente ao Partido Democrata. E ao que há de mais à esquerda do Partido Democrata, que já está, hoje em dia, extremamente radicalizado para a esquerda. Então, notem que existe uma espécie de triângulo entre o Partido Comunista Chinês, a Organização Mundial de Saúde, que nós já sabemos de programas anteriores, eu já falei, que aquele Tedros, não sei das quantas, não vou lembrar o nome dele mais, do etíope, mas o primeiro é Tedros. Ele como foi quem recebeu as ordens de Xi Jinping para declarar pandemia. E o Partido Democrata Americano. Há esse triângulo que vai dos democratas americanos até Xi Jinping via Organização Mundial da Saúde. O objetivo dessas medidas, em absoluto, jamais foi a segurança das pessoas. Jamais foi tentar evitar que a epidemia, que é uma epidemia, mas não uma pandemia, que ela se disseminasse mais ainda. Não é absolutamente para isso que existiu essa declaração de pandemia. Não é o vírus, que o vírus existe, é patogênico, é grave, etc. É tudo bem. Agora, o verdadeiro objetivo é a subjugação total à esquerda. Primeiro, destruir o capitalismo, destruir o indivíduo enquanto no sentido individualista, que é o que comanda, vamos dizer, os Estados Unidos e todos os países verdadeiramente livres, não como nós aqui. O Brasil não está incluído nisso, não. Nós não temos direito a ter armas, não temos um monte de direitos, temos uma tripa de direitos no artigo 5º da Constituição, que nenhum vale nada, que o negócio melhor é ter dito assim: todos os direitos o povo tem, ao menos aqueles que são previstos em lei, e ponto. Seria muito melhor. Lá define todos os direitinhos, todos os direitos direitinho e não vale nada. Então, destruir o capitalismo, destruir o individualismo, assumir o controle de tudo que você tem, inclusive a sua consciência. Como eu falei há 2 programas atrás da Rádio Vox, o mundo totalitário, que também está no meu livro, para o qual nos encaminhamos, realmente a importância enorme é desse comportamento bovino da população em aceitar tudo que lhe é dito pelas autoridades competentes. Autoridades essas que obedecem ao OMS e, via OMS, obedecem ao Partido Comunista Chinês e ao Partido Democrata Americano, que é o que está aqui nas mãos do Partido Socialista, Partido Social Democrata do Brasil, brasileiro, PSDB, principalmente, mas não só. E está infiltrado dentro do próprio governo Bolsonaro, que, em princípio, é contra tudo isso. Tem um comentário da russa fugitiva, Ayn Rand, que ela fundou o objetivismo e tem livros importantíssimos, como, por exemplo, John Galt, e
Atlas Shrugged, a história de John Galt. Ela disse o seguinte, isso é antigo, lá não existe mais. O principal objetivo dos comunistas é destruir todas as formas de independência. Trabalho independente, ação independente, propriedade independente, pensamento independente, mente independente, finalmente, um homem no sentido de humanidade, homem e mulher independentes. Conformidade. O que nós estamos vendo é a conformidade das pessoas que estão autotrancafiadas e acham que estão fazendo aquilo por uma maravilha para se proteger e proteger aos outros. Semelhança, servilidade, submissão e obediência são necessárias para estabelecer um Estado escravo. E ela fala algo que eu também já te falei aqui várias vezes. Ela falava algo. Fascismo, nazismo, comunismo, socialismo são variações superficiais do mesmo tema, coletivismo e totalitarismo. Aqui é que entra uma coisa que eu já comentei brevemente. Não falem que são anticomunistas. Sabe por quê? Os nazistas também eram. Os fascistas também eram. Os militaristas japoneses também eram. Os 3 derrotados. E eles eram tão anticomunistas, muito mais do que você é, ou do que eu sou, que eles fundaram o Pacto Anticomintern. Japão, Alemanha, Itália, Japão de Hirohito e do general Tojo, Alemanha de Hitler e Itália de Il Duce Mussolini. Então, e eu diria que tem mais, outro que todos esses falam que são anticomunistas, mas eles agem e fazem exatamente a mesma coisa. Como também o Islã. O Islã também é anticomunista. Você não pega um muçulmano membro do Partido Comunista, ele pode ser. Mas só no segredo, porque se souberem, clac, decapitam, não sei como é que é a pronúncia desse verbo, desse tempo do verbo, decapitam o cara na hora. Então, vocês veem as fascistas, muçulmanos, militaristas de todas as fontes, de todos os lugares geográficos, principalmente aquele militarismo típico japonês, são todos a mesma coisa. Então, se vocês tirarem a palavra comunismo, que já encheu o saco de muita gente, inclusive vocês vão deixar de receber muita crítica. Ah, porque comunismo acabou, comunismo não existe, então parem. Nós temos que ser antitotalitários e a favor dos indivíduos, da individualidade, dos valores individuais, acima de qualquer valor social ou coletivo. O direito do indivíduo tem que ser o primário, porque o indivíduo, dentro dos seus direitos, cônscio dos seus direitos, ele saberá muito bem, um grupo, um país, uma nação de indivíduos livres e independentes saberão muito bem respeitar a liberdade dos outros. Então, são essas coisas que a Organização Mundial da Saúde atacou através das regras draconianas de bloqueio que foram seguidas pelos doutores Anthony Fauci e Deborah Birx para arruinar a economia americana. A economia, e como nós vimos aqui através da Ayn Rand, quer dizer, destruir tudo. O individualismo acabou. Eu não posso encontrar o meu amigo e dar um abraço. Não posso, enfim, fazer uma série de coisas que eu fazia antes. E muito provavelmente
como eu falei no programa de sexta-feira, agora o último, sobre o novo normal, programa da Rádio Vox, sobre o novo normal, vocês vão ver que o novo, depois dessa pandemia, a coisa vai continuar com essas proibições todas. Agora mesmo eu acabei de ler um artigo dizendo exatamente isso. O Dr. Fauci, então, só para esclarecer, que eu lá no início não tinha falado, ele é diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. É uma organização independente, porém, que está ligada ao National Institute of Health. Assim como a doutora Deborah Birx foi coordenadora global dos Estados Unidos a respeito do tratamento da AIDS, na gestão do Barack Obama e também no início da gestão Trump. E ela, no momento, atua como coordenador da resposta ao coronavírus da Força Tarefa. Esses dois disseram ao presidente Trump que de 1,5 milhão a 2,2 milhões de americanos morreriam se eles não paralisassem de todo a economia. Eles não estão interessados se vai morrer gente ou não. Eles estão interessados em fechar a economia, para destruir a economia americana. Eles cerraram por alguns milhões, convenhamos, não é mesmo? Que não vai chegar nem a 100 mil mortos nos Estados Unidos, eu acho que não. E esse mesmo triângulo que eu já citei, foi responsável também por enganar a comunidade global por semanas, enquanto o coronavírus se espalhava por toda a China e saía de lá para outros países. Vejam bem, se a intenção fosse boa, eles teriam avisado antes. Não. Foi vazado um telefonema do Xi Jinping para o Tedros, da OMS, eu não tenho aqui o link para isso, em que ele dizia, segura, não espalha por enquanto. E só então depois é que a OMS recebeu a segunda ordem, agora sim, declara pandemia. Dr. Anastas Nikolov pergunta, por que a Organização Mundial de Saúde recomendou os governos a bloquearem os seus países quando não havia nenhuma evidência convincente de que medidas draconianas de distanciamento social funcionariam? E, embora soubessem que as consequências econômicas desta paralisação seriam severas. Isso é, o remédio vai ser pior do que a doença. Agora, na pergunta está a resposta. Em 2019, pouca gente sabe disso, aliás, eu também não sabia, a OMS publicou um relatório sobre a eficácia das chamadas intervenções não farmacêuticas, como o distanciamento social e restrições de viagens no combate à pandemia, de maneira geral. No ano passado, isso antes de surgir. E eles concluíram que as evidências de que isso seria conveniente, de que isso seria, vamos dizer, decisivo para o tratamento dessas epidemias, seriam muito limitados. Não teriam muito sentido. Por isso agora o seu Tedros está dizendo, não, agora vocês comecem a abrir porque as pessoas estão ficando sem dinheiro, tem não sei mais o quê. Então ele simplesmente agora abriu o jogo. Chega. A coisa já chegou no ponto em que nós queríamos. Agora vamos ver se vocês abrem. Aqui no Brasil é claro que isso o Bolsonaro diz desde o início e os governadores não vão nem ouvir. Pode dizer, olha, o OMS é que está dizendo, mas não adianta, eles não vão ouvir. Porque o interesse é outro e isso não é para
para esse vídeo. Fauci e Birx impuseram esse plano ao Trump com base em modelos defeituosos e regulamentos corruptos da Organização Mundial de Saúde. Recentemente, eu também tive contato com um médico americano, quer dizer, contato no site dele, com o Dr. Peter Breggin. É um psiquiatra que foi o primeiro a bombardear o falso diagnóstico de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E ele foi processado e processou o laboratório Lilly, que é o fabricante da Ritalina, que foi quem espalhou essa maravilhosa doença que não existe. Mas isto eu vou guardar, essas referências do Dr. Breggin sobre o coronavírus, eu vou deixar para o próximo vídeo, que eu vou gravar logo em seguida, mas que, para não ficar muito pesado para todos ouvirem, eu vou então parando por aqui e vou depois falar sobre o Dr. Breggin. E ou próximo vídeo, não sei quando, talvez essa semana ainda, eu vou falar o que eu entendo que está acontecendo como Obamagate. Agradeço a audiência e a paciência.